Paz, amados irmãos e irmãs, estamos nos dirigindo para o 24º dia desta corrente de oração e hoje eu convido a irmã Fabíola Ribeiro, de São Paulo, para a leitura do livro de 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 16. Nós teremos ainda mais 2 dias falando sobre integridade e depois entraremos 3 dias, e depois entraremos na reta final desta corrente de oração. Eu creio que Deus falará hoje profundamente aos nossos corações. Vamos ouvir a passagem e retornamos logo em seguida. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Leitura do livro de Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 16. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, mas não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá o cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Graças a Deus, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs perante a Deus. Como uma vida com um nome melhor parece, Paulo criou uma ótima imagem em 1 de Timóteo 3, versículos de 1 a 16, de como uma vida de integridade deve ser moldada. Como já ouvimos a leitura, eu agradeço a Deus pela vida da irmã Fabíola Ribeiro. Temos esta leitura como parte fundamental, já que estamos na reta final da corrente de oração, no versículos de 1 a 16, logicamente. Peguei alguns trechos para nos dedicarmos, apreciarmos a palavra de Deus. Pegamos no versículo 1, que tem o tema episcopado, sabendo que seria necessário Timóteo estabelecer uma estrutura eclesiástica na igreja que pastoreava em Éfeso. Paulo descreve a função do ministério do evangelho como uma tarefa nobre e apresenta as qualificações bíblicas para o seu exercício. No versículo 2, que o bispo seja irrepreensível. Ser irrepreensível
é ter uma conduta de retidão, de integridade, de transparência, atendendo a todos os requisitos bíblicos propostos pelas Escrituras. Isso traz lá no versículo 2:7 de Timóteo, que diz: fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios. Vamos ainda no versículo 8, diáconos. Diáconos significa servos. Você é um diácono? Eu sou um diácono. O diácono foi instituído pelos apóstolos da igreja de Jerusalém para que os necessitados fossem atendidos enquanto os apóstolos se dedicavam à oração e ao ministério da palavra. Portanto, os diáconos são os servos dos servos, os crentes. Você é um diácono, meu irmão, minha irmã. No versículo 10, irrepreensíveis. O mesmo requisito para ser líder espiritual do rebanho é a condição necessária para ser diácono. Quando a Bíblia limita o exercício das funções pastorais e diaconais aos que forem irrepreensíveis, significa que, para o exercício do serviço cristão, além da vocação e dos dons, é preciso estar qualificado mediante os critérios apresentados na palavra. E chamo a atenção para o versículo mais importante, que é o 16. Grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Uau! Paulo introduz uma poesia ou credo para ser confessado ou orado, sucinto a respeito da obra de Cristo. Na composição há 6 frases em pares de 2, formando 3 estrofes, cada frase resumindo uma das 6 dimensões da obra de Cristo. Sua encarnação humana, manifestada em carne, sua ressurreição, justificado em espírito, sua apresentação divina no céu, contemplado por anjos, seu anúncio entre todas as nações, pregando entre os gentios, sua aceitação pelo mundo, crido no mundo, e a sua assunção, recebido na glória. 2 observações de imenso significado missionário. Uma sobre o conteúdo do credo e outra sobre a forma. Primeiro, quanto ao conteúdo, a missão de Deus está lá, justamente com a encarnação, a ressurreição, a apresentação divina e a assunção. Ocupa 2 das 6 dimensões destacadas. Não é assunto periférico. Está no âmago dos planos de Deus. Isto em si já é incrível e deve nos levar a nos envolver de corpo e alma nesta missão de Deus, que é a mesma missão de Cristo. Segundo, quando a forma, este credo oração é apresentado por Paulo como um mistério. Só o fato de Paulo adotar este termo, mysterion, tão associado com a religiosidade pagã dos efésios, já impressiona. Os mistérios para eles eram códigos e fórmulas secretas da iniciação dentro das suas seitas. A linguagem bem mais corriqueira para um judeu expressar os seus credos é a linguagem de cumprimento. Deus cumpre as suas promessas. Neste exato momento, Deus está cumprindo as suas promessas.
Mas neste contexto científico e de formação religiosa pagã, Paulo adota a linguagem que os seus ouvintes vão entender, a linguagem de mistério. E depois ele dá a esta linguagem as suas conotações cristãs, isto é, tal mistério é para todos saberem. Assim, Paulo aproxima a ideia pagã de mistério, a ideia judaica da revelação. Paulo se revela como missionário no conteúdo bíblico que comunica e na forma contextual, ousada por meio da qual comunica. Deus cumpre as suas promessas. Assim seja, assim diz o Senhor. Graças a Deus, 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 aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Curvem a cabeça, irmão. Pai amado, bendito, obrigado por hoje, Pai, nesse 24º dia desta corrente de oração. Eu tenho crido cada dia mais certo e convicto que o melhor de Deus já se realizou em minha vida. Só esse momento de glorificar, meu Pai, só esse momento de adorar é o momento mais grandioso, mais honroso, mais vivido pela minha vida, que é levar essa palavra até você. Esta corrente ela estava limitada aqui pelo WhatsApp, por essa lista de distribuição. Mas a partir de hoje estarei disponibilizando-a no nosso canal no YouTube. Irei dedicar 2 dias postando todas as mensagens. E eu tenho crido mais uma vez que Deus cumpre as suas promessas. E você toma posse, meu irmão, porque Deus está levando a verdade até a sua vida. No livro da vida diz, nos versículos 14 a 16, escrevo-te essas coisas esperando ir ver em breve, para que eu tarda fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo. Oh, aleluia! Recebido na glória. Deus cumpre o que prometeu na sua vida. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus.